Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. É sempre um momento de grande felicidade quando estamos reunidos para o estudo da doutrina dos Espíritos. Nas sextas-feiras nós fazemos estudo do Livro dos Espíritos, é um estudo sequencial. Então nós estamos na parte segunda, no capítulo 7, que fala sobre dar volta do espírito à vida corporal, e nós estamos no item que é a influência do organismo, as questões 367 a 370. Queria pedir primeiro desculpa um pouquinho da minha voz, que hoje eu fiquei muito rouco, mas eu vou fazer a gravação, espero que todos que consigam ir até o fim. Então vou começar fazendo uma leitura do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pela mentora Joana de Ângeles. Reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade, seduzindo os incautos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o séquito sem freio que te sensibiliza. Acolá eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda parte, a vitória do crime e da dissolução dos costumes multiplica os seus tentáculos ao povo cruel e dominador. Olha essas facilidades como a estrada de espinhos venenosos que a grama verde e agradável esconde no chão, e não te permitas pôr-lhe os pés, evitando-te os acidentes de efeitos danosos. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo ao Pai a possibilidade de mais uma vez estarmos reunidos para o ensino do Livro dos Espíritos, rogando aos mentores da Casa de Ibirajara, a toda a espiritualidade superior que nos conduza hoje nesse breve estudo e que possamos, no momento que cada um assistir, irradiar o melhor do pensamento, disseminando essa luz que sempre recebemos no momento onde nos reunimos em torno do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos começar pela pergunta 367, é um estudo relativamente curto, são 3 questões, onde Kardec faz as perguntas sobre a influência do organismo, os espíritos respondem algumas perguntas de forma bem sensatas, bem curtas a resposta, bem objetivas, melhor dizendo. Então, a primeira pergunta que Kardec faz, unindo-se o corpo ao corpo, o espírito se identifica com a matéria, e aí é importante, eu marquei essa palavra identifica, né? E aí eu fui no dicionário e a gente vê que identifica vem do verbo identificar, o mesmo que distingue, reconhece, iguala. Então, aqui pode ser, o espírito se reconhece com a matéria, se iguala, mas o mais importante foi o que eu sublinhei, que eu acho que é o que Kardec, né, a intenção. Fazer com que fique igual, tornar-se semelhante, igualar-se. Então, o espírito, né, se iguala, se identifica, fica igual com a matéria quando se une ao corpo. Aí os espíritos respondem: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, unindo ao corpo, o espírito não perde as suas naturezas, ele não se iguala ao componente material, ele permanece com todos os seus atributos. Nós vamos ver à frente que alguns atributos podem até ter dificuldade de se externar pelo quadro da matéria, pelo corpo, né, que esse espírito se liga.
mas lembrando que sempre são escolhas e opções do espírito no plano reencarnatório, né, de ter esse corpo. Aí Kardec continua na pergunta 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com plena liberdade de suas faculdades? Então a gente vê, né? Se o espírito, na erraticidade, ele tem uma liberdade muito maior, né? Então, quando se liga ao corpo, é evidente que o corpo traz uma série de limitações. Não necessariamente o espírito consegue, através desse corpo material, expandir todas, né, as suas faculdades. Algumas faculdades podem não ser expressas por limitações do corpo material. Então, mas vamos ver qual é a resposta dos espíritos. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria enfraquece. Então, nem o espírito não consegue, através do corpo material que ele está ligado naquele momento, né, expressar todas as faculdades de forma plena pelas limitações, né? E a gente já pode imaginar algumas limitações que existem. E Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob um Novo Prisma, traz esse comentário. O corpo é simples meio de pôr a alma em relação com o mundo externo, ligando-se a ele pelo perispírito. Logo, a função do corpo em geral e dos seus órgãos em particular é de simples aparelho ou instrumento da alma. Então, o corpo está a serviço da alma, né? O corpo que nós estamos nesse momento usando, né? Pois que cessa desde que esta se retire. Então, a alma se retirando desse corpo material, a vida nesse corpo material cessa, como a gente sabe, né? Volta só a matéria pura, não tem nenhuma vivência. Entretanto, embora o corpo não dê nem tire da alma influência alguma, influi poderosamente como instrumento, bem ou mal aparelhado, são ou doentio, sobre o desempenho das funções anímicas. Então, eu estava vendo até outro dia um dos estudos, um exemplo, é como se o espírito tivesse já desenvolvido plenamente uma capacidade da música, né? De tocar instrumentos, né? E quando ele vem para a matéria, ele recebe um piano de criança, aquele que a gente dá para os nossos filhos, para os nossos netos pequenininhos, com poucas notas, e recebe, por outro lado, um desses pianos profissionais. É evidente que esse mesmo, né, esse espírito, né, desenvolvendo o dom, é evidente que ele vai, mesmo como ele desenvolve mesmo aquele talento, mesmo naquele piano de criança vai conseguir alguma coisa, mas é evidente que a plenitude do som, da execução da música vai ser muito mais plena, muito mais bonita, muito mais harmoniosa num piano profissional, né, onde ele traz todos os recursos. Então, em alguns momentos, pelos recursos materiais disponíveis, o espírito não consegue demonstrar, como eu já falei tanto, a plenitude das suas faculdades. Então depende do instrumento. Mas a gente vai ver à frente, eu até me lembrei de um exemplo, né, que mesmo às vezes com a deficiência, né, de alguns órgãos, alguns espíritos conseguem superar essas deficiências e externalizar, né, trazer no nosso plano de forma clara. Na pergunta 368, aí Kardec, Kardec continua. Assim, o invólucro material é obstáculo, assim, à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz, e os espíritos são categóricos. É como um vidro muito opaco. Então a matéria dificulta muito, né, a livre irradiação da luz do espírito, a livre movimentação do espírito.
E Kardec, nessa resposta, ele faz o seguinte comentário: pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, o qual tira a dificuldade, liberdade dos movimentos. Então Kardec traz essa imagem, né, da movimentação num lamaçal, né, mergulhado até a cintura. É evidente que a mobilização é muito mais difícil. Então isso é o que o nosso corpo material está exercendo, né, dificultando a manifestação do espírito. Lembrando sempre que nós somos espíritos ocupando momentaneamente um corpo, né? Então a gente não tem o meu espírito, nós somos o espírito. E nosso espírito, nós temos dificuldade de locomoção, de movimentação, de externalizar as nossas faculdades pelo nosso corpo material. A pergunta 369, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E Kardec responde: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho está a ferramenta da própria execução. Mas aí eu lembrei dos pintores com a boca e pé. Quer dizer, são pessoas que trazem as deficiências no corpo material que impedem a mobilização adequada, né, vamos dizer, dos braços. E eles conseguem fazer quadros maravilhosos pintando, colocando o pincel na boca ou em pé, né, nos pés. E fazem quadros maravilhosos que a maioria de nós, talvez com o braço, né, com a mobilização perfeita, com o movimento de pinça adequado das mãos, não consegue fazer, né? Há pouco tempo também eu vi uma reportagem de um rapaz que toca guitarra com o pé de forma excelente, né? Um grande músico só tocando com o pé. Então a gente vê que o espírito muitas vezes procura outras formas de evidenciar as faculdades que ele já adquiriu. E eu acho que, na minha opinião, esses são exemplos claros, né? São espíritos que têm o dom da pintura, da arte, e mesmo com deficiências físicas conseguem suplantar e exteriorizar esses dons. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. Então Kardec pergunta, e a resposta é: não confundas o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim essas que impulsionam o desenvolvimento do órgão. Quer dizer, então, quem desenvolve, né, quem estimula o desenvolvimento dos órgãos é o espírito, né? E a gente tem que lembrar, quando chegam os exilados de capela no nosso planeta, eles se deparam com os humanos ainda de uma forma ainda muito primitiva, né? E eles, com a tarefa que eles vêm, apesar das dificuldades morais que os levam ao exílio, esses espíritos têm um desenvolvimento intelectual muito grande em comparação ao que eles deparam aqui. E através da adequação desse trabalho, eles trazem as melhoras a esses organismos até chegarmos aos sapiens, a nossa forma atual. Então, mostrando que o espírito impulsiona o desenvolvimento, a melhora da nossa matéria, né? Lembrando que quando vamos para orbes mais evoluídos, onde a matéria é mais quintessenciada, né? É mais fluida, é mais leve, a expressão, o desenvolvimento desse espírito é muito mais fácil, né? É como ele sai daquele charco que Kardec falou para uma terra
plana. Então, a dificuldade de expressão, de locomoção, né, de evolução se torna, né, a evolução que eu estou dizendo de caminhar, de movimentar, é muito mais simples porque a matéria é já menos densa, né? Aqui nós temos uma matéria muito densa. E André Luiz, no livro Mecanismo da Amenidade, traz o seguinte texto: compreendendo-se que o envoltório psicossomático por templo da alma, então essa matéria que hoje estamos é o templo da nossa alma, do espírito, estruturado em bilhões de células a se caracterizarem por atividade incessante, é natural imaginemos que cada centro de força e cada órgão por departamento de trabalho, interdependentes entre si, não obstante o caráter autônomo atribuível a cada um. Então, cada órgão tem a sua função, tem a sua função, a exerce, mas está tudo interligado para nos mantermos vivos, né? Semelhantes peças, no entanto, obedecem a um comando mental sediado no cérebro, que lhe mantém a coesão e o equilíbrio por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Então, o pensamento exerce, né, um comando sobre todo o órgão, né? E o cérebro, como ele fala aqui, seria a sede, mas não é da onde vem, né? A gente sabe que isso vem do espírito. O cérebro também é um órgão material. E os pensamentos são contínuos, né? Nós não paramos de pensar, né? Temos mais de 80 mil pensamentos por dia, é contínuo, né? Alguns nós nem temos a atenção que estamos pensando, mas estamos pensando, outros nos chamam a atenção, mas isso é uma continuidade. E isso é o que vai levar, né? Mas sempre tem necessário essa coesão, esse equilíbrio, porque quando tira essa coesão e equilíbrio, a matéria adoece, né? Tem ansiedade, todos esses parâmetros que nós já conhecemos. Por último, Kardec faz a pergunta, né, a parte A da pergunta, segunda pergunta em torno da 370, que é: dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Então, é unicamente? E aí Kardec responde: unicamente, o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício da faculdade. Então, a matéria, como nós já vimos, vai cercear a expressão completa, né? E também, né, vai depender o grau de adiantamento do espírito na expressão total, né, dessas aptidões. Como nós vimos, os espíritos mais adiantados provavelmente vão encontrar meios, mesmo tendo um quadro, a matéria com mais deficiências, né, mais déficits, ele vai conseguir expressar, né? Então nós vemos vários missionários ocupando um corpo material que a gente fala bem frágil, Irmã Dulce, né, Madre Teresa de Calcutá, que a gente olhando, né, as fotos dos corpos, né, mulheres magras, pequenas, mas com espíritos plenos, né, que conseguem pegar aquela tarefa de forma firme e continuar, né? Então ali o espírito influencia importantemente aquela matéria, mas não é unicamente, né? Vai ter todo um outro composição. E Kardec faz o seguinte comentário: encarnando, traz o espírito certas predisposições, e se admite que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desse órgão será efeito e não a causa.
Se nos órgãos tivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Então, na realidade, nós temos essa composição, mas tudo, como ele fala anteriormente, sediado pela determinação que vem de um ponto central, que seria os pensamentos que tem do cérebro. Senão seria maquinal. Nós faríamos tudo de forma maquinal, sem analisar. E Kardec, sempre a gente vê que nesses textos, às vezes você tem pergunta anterior, que ele de forma indireta já abordou as perguntas, tem perguntas mais à frente, que ele também aborda de forma diferente, mas que corrobora o que ele perguntou. E aí eu vi a pergunta 846, que para completar o estudo, que ele pergunta: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Quer dizer, a gente estava na 370, você vê que ele volta no 846, a mesma tipo de pergunta: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Aquilo que eu falei do piano, né? O piano não é o que, se me botar na frente de um piano também profissional, não vou conseguir tirar som nenhum, como também eu já não tiro no pequenininho de criança, porque não é o piano que me dá a faculdade, sou eu que trago essa faculdade. Além disso, compra-se, distinguam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente que possui esse instinto, e quem lhe o dá. Então não é a matéria que traz esse instinto, já é o espírito que traz, não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nutrifica o seu pensamento para só ocupar com a matéria. Pois quem não cuida mais de se prevenir, pois que não se cuida mais de se prevenir contra o mal. Nisso é que incorre em falta, porquanto assim protege por sua vontade. Então, a matéria não tem vontade, quem tem a vontade é o espírito. Então, nós não podemos culpar a matéria, né? Nós temos que ver mais além, e é isso que Kardec traz. Então, hoje é um estudo mais breve, porque as questões são muito objetivas, lembrando que tem várias perguntas no Livro dos Espíritos, até anterior, perto da questão 130, que também Kardec pergunta, e os Espíritos respondem coisas semelhantes, e teriam outras perguntas que seriam correlacionadas, mas eu optei para separar essas. Então, espero que eu tenha alcançado os objetivos. Hoje, de fato, a voz está ruim, foi essa mudança de tempo no Rio de Janeiro, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer de forma mais ou menos clara, né, o que traz o Livro dos Espíritos, né, trazendo a doutrina e não minha opinião. Os exemplos que eu trouxe são exemplos só que me lembraram para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, até uma próxima vez, que todos tenham uma boa noite, todos que verão o estudo em outros dias, também lembrando da ligação que nesse momento nós fazemos com a nossa casa espírita. Boa noite, um abraço a todos.